Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Aleluia. Você está preparado? Diga assim: eu estou pronto para ver e para fazer coisas maiores. Diga assim: porque o Espírito de Deus habita dentro de mim e é Ele que me capacita a viver o extraordinário de Deus. Quem é que vai viver o extraordinário de Deus? Dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15. Vamos ser bem rápido, porque o assunto é um pouco extenso. Então, a gente vai terminar no horário direitinho. Bem comportadinho, eu creio. João capítulo 15, a partir do verso 16. Apenas o 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Algumas traduções dizem, e vos designei. Outra tradução, que é o que eu gosto muito da palavra da Bíblia, a mensagem diz: e vos lancei ao mundo, para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome você pedir ao Pai, Ele lhe conceda. Aleluia. Vá também para Marcos capítulo 16. Vai outro glória a Deus aí? Isso. Marcos 16, a partir do 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em outra tradução diz também: e fazei discípulo por todos os lugares. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Ora, o Senhor, depois de ter falado isso, foi recebido aos céus, e assentou-se à direita de Deus. E eles, seus discípulos, tendo partido ao mundo, pregaram por todas as partes, e cooperando com ele, diga assim comigo, cooperando com ele, ia o Senhor, diga comigo, cooperando com eles, ia o Senhor, e confirmando a palavra que eles pregavam, com sinais, prodígios e maravilhas para todos que os seguiam. Amém? Glória a Deus. Esses dois textos que a gente acabou de ler, um deles revela o seguinte: que nós fomos chamados por Deus. Amém? No livro de João, capítulo 15, verso 16, que você acabou de ler, está lá bem escrito assim. E eu gosto dessa tradução, eu gosto muito desse versículo. Eu digo para as minhas discípulas que é o versículo da nossa macro, porque ele enfatiza aquele que nos chamou e para que ele nos chamou. Quando eu sei de quem eu fui chamada, por quem eu fui chamada, eu não tenho medo de fazer nada. Você está me entendendo? Porque se eu não soubesse quem me chamou, se eu não tivesse ideia de quem foi que me chamou, eu não teria ideia e teria insegurança quando eu começasse a fazer o que ele chamou para fazer. Mas quando eu tenho a consciência de quem me chamou, eu sei que quem me chamou é fiel, é poderoso, é majestoso, é soberano. Então eu sei que eu estou com uma cobertura totalmente extraordinária. Então eu me encho de coragem para fazer aquilo que a gente leu no capítulo de Marcos, que diz assim: ide por toda parte, ide por todos os lugares e fazei discípulos. Então nesses dois textos, a gente vê que quem escolheu você não foi você mesmo. Não é assim que ele disse?
Não foi você que se escolheu. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Então, não é você que define o que você vai fazer. Mas glória. Fecha. Aí ele disse, não foi você que se chamou. Aí eu abro outro parênteses de novo. Peraí, deixa eu voltar. Então, não é você que decide se para ou continua. Não foi você que se escolheu. Então, não está na sua mão o recurso para fazer. Glória a Deus. Porque aquele que te chamou é o patrocinador do seu chamado. Glória a Deus. Vai ficar melhor. Eu creio que vai começar a descer o cuscuz que você comeu. E você vai gerar força para dar bem muito glória a Deus. Não para mim, mas para Deus. Porque a glória é dele, a honra é dele. Entendeu? E à medida que você vai dando glória a Deus, Deus vai derramando a unção dele e o lugar fica perfeito. Amém? Então vamos lá. Então ele disse, não foi você que se escolheu para querer parar, para querer desistir, para querer retroceder, para querer escolher. Não foi você que se escolheu, não. Foi eu que te chamei. Aí ele diz, para que você vá. Diga assim comigo, eu vou. Eu fico achando engraçado como algumas pessoas dizem assim, eu não vou mais. Mas por que, meu filho? Não, porque eu não gosto de fulano. Fulano não me entra. Fulano não desce de jeito nenhum. Fulano só me atrapalha, eu não consigo trabalhar junto, não funciona. Não, o pastor daquela igreja me persegue. Meu líder me persegue. Não, eu vou parar, eu não vou mais participar desse ministério, eu não vou mais participar desse departamento, por conta disso, disso. Aí eu me caio nessa pergunta e nesse versículo. Quem te chamou foi fulano? Quem escolheu você foi o seu pastor? Não. Ele disse, não foi você que se escolheu. Foi eu que lhe escolhi. Para que você vá e gere frutos. Diga assim, eu sou frutífero. Diga, eu não sou uma igreja estéril. Eu sou frutífera. Glória a Deus. No segundo versículo que a gente leu do capítulo de Marcos, ele diz assim, para que você vá a todos os lugares. Aí as pessoas, elas têm a mania de limitar a palavra de Deus. De só entender aquilo que elas querem viver. Foi por isso que está escrito na Bíblia, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. É porque não é você mais. Por isso que Paulo disse, eu não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Muitas vezes você não vai querer. Mas vai ter que fazer. Sacrifício. Sacrifício gera bênção. Eu vou dizer de novo para você. Sacrifício gera bênção. Quando o povo antigamente sacrificava um animal para Deus, Deus derramava o quê? Bênção. A presença de Deus inundava o lugar. Não se preocupe não. Se hoje você tem que abrir mão de certas coisas, renunciar a tempo com família, renunciar a um lazer, renunciar a comprar alguma coisa para você, para poder ofertar, para poder dar, para poder abençoar alguém ou a casa do Senhor, não te preocupa com nada não, é sacrifício. Sacrifício gera bênção. Aleluia. Sacrifício faz parte do chamado. Desde que o mundo é mundo, o sacrifício faz parte do chamado. Aí ele diz, para que você vá por todos os lugares e faça discípulo.
Tudo bem. Aí ele termina dizendo assim: vai, você vai pôr as mãos nos enfermos e eles serão curados. Você vai impor as mãos sobre aqueles que estão aprisionados por demônios e eles serão livres. Aleluia. Então ele está dizendo o quê? Vai, porque o que você for fazer, eu vou assinar embaixo. É a mesma coisa que ele... Eu acho que é a versão de Jesus, de Josué capítulo 1, verso 9. Quando o próprio Deus disse para Josué: não foi eu que te chamei? Coragem, cabra macho. Apenas medita dia e noite no livro da lei. E tudo que você fizer, diga assim: tudo que eu fizer, eu vou ser bem-sucedido. Eu declaro isso todos os dias, querido. Eu declaro isso todas as manhãs. Tudo o que eu fizer vai ser bem-sucedido. Eu declaro todas as manhãs, querido. Eu não sei o que você costuma declarar, mas eu declaro todas as manhãs. Eu não aceito menos do que a excelência. Pronto. E eu acho que quanto mais eu declaro isso, mais chato eu fico. Alguns chamam aqueles que querem a excelência de soberbo. Mas você não sabe o que é o literal da palavra soberbo. A palavra soberbo é aquele que é altivo. É aquele que ele não aceita ser submisso a ninguém, ser inferior a ninguém, ser menos do que ninguém. Aquele que quer excelência, não. Aquele que quer excelência não é para ele, quer excelência para o reino. Então, quando você me vê sendo chata com algo do reino, é porque eu quero a excelência do reino. E eu não me conformo com pouco. Eu não me conformo com menos do que é excelente, porque o Deus que me chamou para a excelência. Eu não sei para que ele me chamou, mas a mim foi assim. O negócio, minha conversa com ele é essa. Quem está me entendendo? Então tudo bem. E ele disse assim: olha, vai pôr as mãos e vai ser curado, e vai ser livre, e vai ser liberto. E aquele que crê vai ser batizado e será salvo. E quem não crê, por sua conta e risco, não é? Já está dito, já está condenado. Então ele dá um chamado e diz que é ele que chama, é ele que capacita, e ele diz o seguinte: tudo em que você for fazer, tudo que você colocar a mão, tudo que você falar, os sinais, os meus sinais, meu não dele, os sinais dele vai acompanhar você. Está escrito lá, você acabou de ler comigo? E aonde, lá está escrito no capítulo de Marcos, e aonde os discípulos, os apóstolos passavam pregando, os sinais e maravilhas o acompanhavam. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Que os sinais, os prodígios de Deus, eles respaldam a palavra de Deus. É um sinal, é uma confirmação de que aquela palavra está recebendo a bênção, a legalidade, a aprovação de Deus. Quem está me entendendo? Então a gente já entendeu o que Deus quer e o que Deus nos chamou e que Ele nos habilitou, nos capacitou para o que Ele chamou, ok? Quantos aqui sabem que é a igreja do Senhor? Pouca gente? Tudo bem. Então diga assim comigo: eu sou a igreja do Senhor. Deixa eu dar uma revelação para alguns que não sabem. Sim, uma revelação extraordinária. Extraordinária. Igreja não é essas paredes. Porque essas paredes não guardam a presença. Igreja não é o altar. Porque o altar não gera a presença. Amém? Igreja é eu e você que guarda, que tem e que manifesta a presença de Deus. Igreja não é o templo. Não.
Igreja é eu e você. Então agora olhe para o seu irmão e diga para ele assim: eu e você. Olhe com um olhar de profeta, diga: eu e você somos igreja. Entendeu? Muito bem. Então deixa eu dizer para você que agora que você já sabe que é a igreja do Senhor, saiba por que você é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor foi chamada para conquistar. Diga assim: eu fui chamado para conquistar. Aleluia. Isso mesmo. Igreja do Senhor foi chamada para conquistar. Existem algumas definições para a palavra conquistar. Uma delas é tomar posse, outra é agarrar para si. E uma que eu gosto muito, que a gente vai trabalhar nela essa noite, é tomar de volta aquilo que é seu. Então, quando eu digo que a igreja do Senhor foi chamada para conquistar, eu estou dizendo que a igreja do Senhor foi chamada para tomar de volta o que é dele. Você me entende? E esse é o tema da nossa ministração essa noite. Você foi chamado para conquistar. Você foi chamado para tomar de volta aquilo que é de Deus. Igreja é isso. Igreja foi chamado para isso. Igreja não foi chamado para se reunir em quatro paredes. Igreja não foi chamado para fazer aqui um movimento, não. Igreja foi chamado para conquistar territórios. Igreja foi chamado para desbravar, para alcançar. A igreja do Senhor só foi levantada por isso. A igreja do Senhor não foi levantada para ficar bonitinha, arrumadinha, com seu terninho, adorando ao Senhor até Ele voltar. Não foi. É triste, não é? Mas não foi. A igreja foi levantada para conquistar, para tomar de volta das mãos do diabo aquilo que pertence ao Senhor. Amém? Ok. Vamos lá. Só que a igreja de hoje em dia tem encontrado algumas dificuldades para conquistar aquilo que é do Senhor. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Eu quero dizer para você que quando você se sentir confrontado com o que vai ser dito aqui, você dê um glória, sabe? Você dê um aleluia. Você diga glória a Deus, porque o Senhor hoje está falando com você. Ok? Você não diga assim: não, essa pastora aí não vale nada. Essa pastora aí está falando de mim. Não, não, querido. Você diz assim: o Senhor falou comigo. Amém? Existem alguns problemas ou alguns impedimentos que a igreja do Senhor tem enfrentado para poder conquistar. O primeiro deles é não saber o que ela realmente é. A ignorância é uma das armas do diabo. A ignorância é uma das armas do diabo. Pastora, o que quer dizer isso? Ignorância não é tratar mal as pessoas. Isso aí é falta de educação. Ignorância, no grego, quer dizer falta de conhecimento. No hebraico, ele está se referindo a período de trevas. Então, a igreja deixa de conquistar quando ela passa pelo período das trevas. A igreja nas trevas, pastora, período da ignorância, da falta de conhecimento. Não saber quem você é não te deixa conquistar ninguém para Cristo. Não saber quem você é em Cristo não vai trazer ninguém para Ele. Porque se você nem sabe por que foi ganho, como você vai ganhar alguém? Não existe, não tem lógica. A ignorância
A falta de conhecimento é uma das armas mais perigosas do diabo. O diabo fica muito, mas muito feliz, querido, com a igreja, e entenda amém, eu não estou falando de um templo, eu estou falando da igreja, diga assim, eu. O diabo fica muito feliz quando a igreja, diga eu, venho para o culto e não presta atenção na palavra. O diabo fica muito feliz quando tem uma igreja que canta muito, se emociona muito, se movimenta muito, mas conhece pouco a palavra. Porque quem muito se emociona, pouco se relaciona. A igreja que muito se movimenta, pouco se aprende. Então tá cheio de cultos por aí, em que se canta muito, se louva muito, se profetiza muito, mas se ensina pouco. E as pessoas vivem do momento da profecia, do momento do louvor. Mas aonde a palavra é ministrada, e você vai entender o porquê que eu estou falando sobre isso depois. Aonde a verdadeira palavra é ministrada e aonde ela é alcançada, ela gera a 100 por 1. A palavra não diz que quando o louvor é cantado, gera 100 por 1. Quando o diácono serve, gera 100 por 1. Quando o teatro faz a peça, gera 100 por 1. Ela diz quando a palavra é pregada, ela não volta vazia, vai gerar 100 por 1. Então o diabo é que fica feliz quando a igreja, diga eu, não conhece a palavra. Porque essa pessoa que se diz igreja, que se rotula como igreja, que não vive a palavra, é a vergonha do evangelho. Então tem muita gente lá fora, olhando para esse tipo de igreja, que não obedece a palavra, que não vive a palavra e está dizendo, eu não quero ser cristão. E a igreja tem perdido o seu território. Por causa de quê, pastora? Por causa dos próprios filhos de Deus, por causa dos próprios cristãos, por causa da igreja que não tem se tornado igreja, que não tem andado como igreja, que não tem vivido como igreja. Diga assim, o meu testemunho, diga, o meu testemunho é a minha maior pregação. Deixa eu só abrir um leque nisso aí. Não é o seu testemunho que você vai contar sua história da sua vida, não. Ah, porque eu passei por tanta coisa, vocês não sabem. Aí começa o testemunho. E depois diz que o Senhor me libertou. Depois de muito enfatizar o lado ruim, no finalzinho diz, tá rindo, né? Já sabe, né? No finalzinho diz, e o Senhor me libertou. Não é esse testemunho que é a sua pregação, não. Não é o que você já viveu, que está pregando hoje, não. É o que você está vivendo hoje, que está falando para o mundo aí fora. É o que você tem falado, o que você tem vivido, o quem você tem se mostrado hoje, que está pregando aí fora. Talvez você seja a única Bíblia que as pessoas estão lendo. Já parou para perceber? Para pensar nisso? Aleluia. Isso é tão importante que, deixa eu dizer uma coisa para você. A intenção do diabo é estabelecer o seu reino das trevas. Quem aqui lembra que eu agora há pouco falei assim que ignorância é período de trevas? A palavra do Senhor diz que o diabo ele é príncipe das trevas. Ou seja, príncipe é governo. Ele é governador da falta de conhecimento. Ele é governador da ignorância. Ok? O reino dele é da ignorância. É da falta de conhecimento. Porém, a palavra também diz que Jesus é a luz deste mundo. Se trevas é falta de conhecimento, luz é a verdade.
é o conhecimento da palavra. Então a palavra está dizendo assim: Ele é o príncipe das trevas, Jesus é o rei da luz, é o rei da verdade, é aquele que tem a verdade para este mundo. Por isso que Jesus não veio fazer outra coisa, e desde que ele começou o seu ministério, ele não fez outra coisa a não ser pregar a palavra. O pessoal dizia: vai descansar, mestre. Vai comer alguma coisa, mestre. E ele falava o quê? Minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho que pregar a palavra. Porque ele sabia que ele tinha que gerar conhecimento para aquele povo. Sabe que a palavra do Senhor não diz que o louvor te liberta? Me perdoe, viu? Equipe do louvor. Mas não diz. Sabe que a palavra não diz que o teu pastor te salva, te liberta? A palavra diz: e conhecereis a verdade. Pode ficar mais bonito. E conhecereis a verdade. Conhecer a verdade, conhecer a palavra. Luz, luz. Então, se tem muita gente aí em trevas, é porque tem pouca gente pregando a palavra. Se tem muita gente ainda aí fora, vivendo nas trevas, vivendo no pecado, é porque tem pouca gente se levantando para anunciar a verdade do reino, cheio da unção e cheio do Espírito. Porque a palavra e a unção, ela anda junta. Não queira decorar a Bíblia para falar da Bíblia para os outros, não. Se você não tem unção, não vai funcionar. Ok? Vamos. Aleluia. Diga assim: glória a Deus. Vai ficar melhor. A ignorância é uma das armas do diabo. Por isso ele fica feliz quando uma igreja tem muito barulho, mas pouca palavra. Muito movimento, mas pouco conhecimento. Muita emoção, mas pouca sabedoria. É por isso que ele coloca sono na hora da palavra. Ele faz com que haja movimento na hora da palavra. Distração na hora da palavra. Problemas para serem resolvidos na hora da palavra. Tudo isso para que você não receba a palavra e não saia liberto. Porque quanto mais ignorância tiver, mais medíocre você vai ser. Quanto mais ignorante você for, mais medíocre você vai ser. Pastora, o que é medíocre? Vou dar só a definição do dicionário, você vai tirar por você, tudo bem. Medíocre é a qualidade média, comum, mediano, meão, pequeno, sem expressão, sem originalidade, pobre, banal, passável. Quanto mais ignorante, mais medíocre. Quanto menos você sabe da palavra, mais pobre você fica. Já pensou? Quanto menos você sabe da palavra, menor você se torna. Quanto menos você sabe da palavra, mais comum você é. Mas quanto mais você conhece a palavra, mais especial você se torna. Quanto mais você conhece da palavra, mais rico você se torna. Quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você entende e vive essa palavra, mais maior não. Maior você fica. Maior contra quem? Eu vou ser maior do que o meu irmão, que não sabe tantos versículos quanto eu, pastor? Eu vou ser maior do que o pastor, que prega até sem um assunto? Coisa linda. Não, querido, maior do que o diabo.
sua luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Eu vou dizer algo que eu costumo dizer todos os dias para mim. Eu não digo para ninguém não, é para mim. O meu irmão não é o meu concorrente. O meu irmão é só o meu irmão. O meu adversário é o diabo. Eu tenho que concorrer contra ele. Na verdade, ele concorre contra mim, porque eu nem luto contra ele, porque ele já foi vencido para mim. Mas na mente dele, na minha mente, vencido. Na mente dele, eu posso, né? Ainda dá. Na minha mente, mais que vencedor. Tudo bem. Tudo bem. Mas o meu irmão, seu irmão não está competindo com você para ver quem ganha mais, quem é melhor, quem vai crescer mais ou menos. Não, querido. Sabe por que o diabo coloca isso na cabeça dos crentes, da igreja? Porque ele não quer unidade na igreja. Quanto mais unidade, mais poder de Deus. A palavra diz isso. O poder dele se opera no meio da unidade. Então ele vai formando assim, divisões, facções, dissersões. Vai dividindo as pessoas. Não, porque eu não vou me meter. Olha, eu tinha uma fama, e eu digo que eu tinha, porque eu tinha, né? De que as pessoas não queriam chegar perto de mim. Porque diziam que eu era o quê, Patrícia? Não, fale alto, minha filha. É assim. Essa pastora é muito metida. Mas a pessoa nem me conhecia, mas ela já dizia, ela é muito metida. Oxe, eu não vou andar com ela não. E eu ali na minha, quieta, sem saber de nada. Quando vinha até os meus ouvidos, ao invés de, que nada, rapaz, deixa ela com o problema dela para lá. Eu também não queria mesmo falar com ela. Não, querido. Eu vou até essa pessoa, dou um abraço e quebrar a costela dela, para ela aprender o que é ser metido. Não é ser assim não, filho. Você não sabe ainda o que é ser um metido, não. Você está entendendo? Mas o diabo colocou aquilo na mente dela para que ela não se aproximasse de mim. Assim como o diabo faz com muitas pessoas. O diabo faz um irmão que está crescendo, né? Multiplicando, ganhando vidas, sei lá, trabalhando para o reino fortemente, se envolvendo na obra, faz ele ficar top ali, e ao invés dos outros irmãos se alegrarem com os que se alegram, os outros irmãos ficam pensando, ixi, vai me ultrapassar. Repreende, querido, mas é bem assim. É assim que o diabo lança na mente das pessoas não, da igreja. Para quebrar a unidade. Eu oro todos os dias pela liderança da nossa igreja. E a única coisa que eu peço para a liderança da nossa igreja não é mais unção, não, porque é o povo dá unção. Eu não peço mais palavra, não, porque a gente tem um líder que não nos deixa com fome, não. Eu só peço para que a gente seja mais unido. Eu só peço para que a gente seja mais unido, que a gente ande mais em amor. Porque quanto mais unido a gente for, querido, menos espaço o diabo vai ter. Não tem nada a ver ali não, mas eu vou falar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando um leão só anda em manada, amém? Quando um leão sai para caçar, vocês já devem ter percebido que eu falo muito de animal, né? Porque eu assisto muito documentário. E eu assisto muito documentário porque eu fico tentando entender a criação de Deus, pelo menos nos animais, para tentar compreender um pouquinho da mente de Deus. E aí, eu fiquei olhando ali. O leão, ele é muito astuto. E é por isso que a palavra diz que o diabo está como um leão de boca aberta, procurando a quem possa tragar. Porque a característica do leão de caça é a seguinte: ele vê uma manada de cervo e ele fica lá à espreita, esperando um sair do cerco. Ele não vai atacar enquanto eles estiverem juntos.
Ele não ataca enquanto eles estiverem unidos em grupo. Ele só ataca aquele que sair do grupo. Por isso que o diabo implanta tanta coisa no coração da igreja, para que a igreja fique desunida, para que ele possa tragar. E isso atrapalha a conquista da igreja. Isso acaba com a credibilidade da igreja. Isso mina, é como um buraco na vasilha de unção. Desunião, concorrência, competição não faz parte do reino. Ok? Se você gosta de competir, eu conheço uma pessoa que ela disse: olha, eu não vou jogar dominó. Por quê, menina? Porque eu sou muito competitiva. Quando não começar, eu não vou querer perder, não sei o quê. E eu fiz, E ali eu fiquei pensando, digo, é verdade. Existem algumas pessoas que têm uma característica de competição, não é assim? Tudo bem, aceitou a Cristo, uma nova criatura, tá, mas tem que lutar contra a carne, né? Eu vou dar uma dica para você que tem esse espírito competitivo. Olha, vá competir com você mesmo. Quer vencer, vença você mesmo. Vença essa sua vontade de falar do seu pastor. Vença essa sua vontade de ficar em casa no dia de culto. Vença esse seu cansaço. Vença seu desânimo. Vença a sua falta de vontade de orar. Vença você mesmo. Vença a preguiça de ir chamar as vidas para a célula. Vença você mesmo. Lute contra você mesmo, mas deixe seu irmão na paz. Olhe para o seu irmão e ajude a levantar o seu irmão. E não a derrubar. Não olhe para o seu irmão como uma ameaça. Eita, ele tá, a estrela dele está ameaçando o brilho da minha estrela. Quem brilha aqui é Jesus, querido. Você não foi chamado de estrela da manhã, não. Você foi chamado de filho de Deus. Pronto. Ok. Então não precisa haver essa discordância, essa desunião no meio da igreja, não. Porque aonde houver desunião, não vai operar o poder de Deus. Aonde não operar o poder de Deus, não vai ter conquista. Por quê? Porque a conquista vem dele. Você pode pregar o melhor sermão do mundo, que as pessoas vão chorar e morrer. Mas elas só vão aceitar a Cristo se o Espírito Santo for até ela e convencê-la. A palavra lá em João 15 diz: vocês são os galinhos, entenderam? Eu fico imaginando Jesus falando isso para mim. Eu não leio a Bíblia para ninguém, não. Eu leio a Bíblia para mim. Eu fico imaginando, minha filha, Jesus falando para mim. Você está pensando que você é quem? Você é o galinho. Você está entendendo? Aonde eu faço nascer o fruto. Porque se não fosse da raiz que faz o nutriente e faz nascer o fruto, nem precisava de você. Ah, pastora, eu ganhei muitas vidas. Não, filho. Não, filho. É tudo dele, filho. É para ele, vai voltar para ele. A glória é dele. Quem dá o crescimento é ele. Eu sou um conquistador de almas. Você só conquista aquilo que é seu. As almas não são suas, é de Deus. Então quem conquistou foi ele. Isso aí é só para a gente continuar. Aí deixa eu dizer. Vamos dar um exemplo, né? De igreja para conquistar. Primeiro você precisa saber por que você é igreja. O que é igreja? Igreja é o que? Um templo? Não. É um local? Não. Ah, sou eu sou igreja. Não, calma. Sabe por que foi constituída a igreja, querido? Deixa eu dizer para você. Cristo não inventou a igreja. Ok? Cristo não inventou a palavra igreja. Não inventou. Quem inventou a igreja foi Roma. Quem estabeleceu a igreja naquela época foi Roma, copiando dos gregos. Os gregos foram as primeiras pessoas que montaram bibliotecas.
Glória a Deus, obrigada. Foram as primeiras pessoas que se dedicaram a escrever sobre liderança. Mas eles estudavam tanto a respeito desse assunto, eles eram tão conhecedores desse assunto, e eles começaram a ensinar e a escrever sobre liderança, e eles definiram uma estratégia de liderança chamada eclésia. Amém? Eclésia foi em português é igreja, foi inventado pelos gregos. Os gregos montaram aquilo ali, estudaram, beleza. Aí Roma veio, conquistou os gregos, porém não destruiu a filosofia de governo deles. O rei de Roma, que era César, disse: eu gostei, tudo bem, eu gostei da forma deles governarem, eu vou montar também a minha eclésia. Só quem podia montar a eclésia, diga assim, a igreja, era um rei. Só quem podia montar uma eclésia era um rei. E aí, César montou a eclésia dele. Para quê? A eclésia é como se fosse um senado. É um grupo de pessoas escolhido pelo rei, como foi dito lá em João 15. Não foi você que se escolheu, foi eu que escolhi. Porque ele queria montar a eclésia dele. César montou a eclésia, escolheu aqueles que iriam compor a eclésia, o senado dele. E eles tinham uma função. A eclésia, diga comigo assim, a igreja de César tinha uma função: pegar a mente do rei, fazer uma lei do que estava na mente dele e passar para o povo. A função da eclésia era pegar a vontade do rei e passar para o povo. Pegar a vontade do rei e passar para o povo. Isso é igreja. Igreja é pegar a vontade do Pai e passar para o povo. Pegar a vontade do Pai e passar para o povo. Qual é a vontade do Pai? Faça discípulo. Cure os enfermos. Expulse os demônios. Foi para isso que eu constituí a minha igreja. A minha eclésia. Sabe por que Cristo nunca gostou de ser chamado de profeta? Que história, pastor? Um monte de gente chamou ele de profeta, mas ele nunca disse que era um profeta. A única vez que Cristo falou o nome igreja nos evangelhos foi somente nessa vez em que ele estava já arretado que o povo estava dizendo que ele era um profeta. Ele chegou para Pedro e os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Quem o povo lá fora está dizendo que eu sou? Aí ele disse: não, estão dizendo que você é um profeta, que você é a reencarnação de Elias. Elias era um profeta de todo jeito. Não, porque você é a reencarnação de João Batista. João Batista é profeta. Tudo gerava no profeta. E o povo dizendo: não, o senhor é um profeta. Ele olhou assim para os discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Os discípulos, os 12, a eclésia. Vocês, quem dizem que eu sou? Pedro recebeu uma revelação do alto e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Cristo encheu o coração de alegria, porque há esperança nessa terra. E disse para Pedro: Pedro, sobre a tua confissão. Algumas traduções dizem: sobre a tua vida constituirei a minha igreja. Está errado, é sobre a confissão que ele fez. Sobre a tua confissão, agora eu posso estabelecer a minha eclésia. Porque Cristo, o nome Cristo significa Rei Ungido. Enquanto o povo pensasse que ele era um profeta, profeta não tem eclésia. Profeta não pode estabelecer eclésia. Mas quando a mente do povo começasse a mudar e começasse a ver ele como um rei, ele podia fazer a eclésia dele. Ele só podia estabelecer a eclésia se ele fosse um rei.
Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o rei ungido, ele fez, sobre a tua confissão, Pedro, estabelecerei a minha igreja, a minha eclésia. E agora Pedro, era assim, o resumão era esse. Agora Pedro, porque você descobriu quem eu sou, vocês, meus discípulos, serão a minha igreja. Peguem a vontade do rei e vão para o mundo. O rei quer, sai demônio, sai enfermos, entre a cura, entre o perdão, entre salvação. É a vontade do rei. Vai para o mundo, eclésia. E mostra para o mundo a vontade do rei. Sabe, é engraçado que foi por isso que quando Jesus foi entregue, foi traído, e ele foi levado para os sacerdotes, e os sacerdotes levaram ele, como era o nome do cabra? Era Herodes ou era Pilatos o primeiro? Me ajuda. Pilatos o primeiro? Acho que era. Levaram ele para o primeiro cabra. O primeiro cabra era só um comandante daquela região, não era o rei de Roma. Lembra que Roma conquistou aquele lugar? Eles estavam sob o regimento de César, ok? Chegou lá Jesus, espancado, né? E ele perguntou, e aí? Não vai falar nada? E Jesus, calado. O povo está te acusando, tu não se defende? E Jesus, calado. Por quê? Aquele homem que estava interrogando ele não era eclésia. Não era a eclésia de César. Então, quando aquele homem perguntava as coisas para ele, ele ficava calado. Ele estava dizendo, não tem por que eu falar aqui. Não vai mudar em nada. Aí, quando levaram ele para o representante do rei, legítimo, a eclésia do rei, que o cabra disse assim para ele, é verdade que você é o rei? Aí ele abriu a boca. Ele disse, tu bem disseste. Porque agora ele estava falando de rei para rei, de eclésia para eclésia. Estava uma igreja debatendo com uma outra igreja, a igreja espiritual debatendo com a eclésia natural. Agora sim, o julgamento está certo. Por isso que aquele povo anterior, os sacerdotes e aquele homem não podia crucificar Jesus. A ordem da crucificação não podia vir deles, porque ninguém pode mandar crucificar um rei, a não ser um outro rei. Por isso que quando ele disse assim, tu disseste bem. Aí ele disse, fala alguma coisa para que eu possa te inocentar. Você não sabe que eu tenho poder para isso? Rei falando para o outro rei. E ele disse assim, gosto de Jesus, você só tem essa autoridade porque o meu Pai te deu. Você só tem essa autoridade porque o meu Pai te deu. Você não sabe, e assim eu encerro com vocês. Você não sabe, ele disse sim, depois você vai ler. Você não sabe que se eu quisesse, o meu Pai mandaria 10 legiões de anjos para me salvar. Você sabe o significado disso, igreja? Você, como a eclésia de Deus, tem exércitos ao seu dispor. Oh, meu Deus. Você não está indo para a guerra sozinho. Você está indo com um exército de Deus. Você sabe o que é uma legião? Uma legião são 6.000. Quando ele disse, se eu quiser, o Pai envia 10, era 60.000 anjos. Quer comparar para ficar melhor? Sabe quantos anjos foi necessário para destruir Sodoma e Gomorra? 2. Quanto imagina 60.000 para tirar só Jesus dali? Agora tu imagina, tu tá na tua casa, eu tô sozinha.
Toda vez eu sozinha para pregar a palavra, para chamar a vida, para orar, não sei o quê, para orar e para chamar. Ô querido, você ainda não percebeu que ao seu redor maior é o número de quem está com você do que quem está contra você? Pastora, eu não quero ir sozinha pregar a palavra ali não. Porque é muito perigoso, é muito difícil e não sei o que. Você, depois que foi enviado por Jesus, nunca mais estará sozinho. Ele disse, se eu quiser, o Pai manda 10 legiões. Ele disse, se eu quiser. Agora, se você não quer, querido, tudo bem. Mas se você quiser, tem lá o exército inteiro do Pai ao seu dispor para quebrar cadeias, livrar prisões, tirar os oprimidos dos cativeiros. Diga assim, está comigo. Aleluia. Deus me livre. A segunda coisa que impede, a última coisa, a igreja de conquistar, de pegar de volta aquilo que é do Pai, é quando eles não sabem o que eles têm. Quando você não sabe quem é, você não sabe do que você tem direito. Não é verdade? Kenneth Hagin conta uma história muito legal num livro, que ele diz assim, olha, eu fui visitar uma mulher uma vez que estava enferma, uma mulher bem necessitada, uma mulher bem humildezinha, bem pobrezinha, morava num vilarejo. E eu cheguei lá para ela, orei por ela, e a gente começou a conversar, e ela disse assim para mim, eu trabalhei tanto tempo na casa de uma senhora, ela era como uma mãe para mim, só era eu e ela, e tal, trabalhei muitos anos com ela, mas ela morreu, e tal, não sei o quê. E Kenneth Hagin foi eles conversando ali, quando o Kenneth Hagin olhou, tinha um quadro assim, na parede da mulher, que ele foi se aproximando, quando ele viu, tinha um nome assim, Testamento. Aí ele disse, posso me aproximar e pegar para ver? Ela fez, pode. Ele pegou e começou a ler. Aí ele perguntou, como era o nome da sua patroa? Aí ela disse, como é teu nome todinho? Ela disse, e ele lendo o testamento. Ele começou a rir, querido, e disse, meu Deus, a mulher é tão rica, porque a patroa dela não tinha ninguém para deixar a herança. Fez um testamento e deu para ela. A mulher pensou que era um presente, mandou emoldurar e deixou de lembrança. Ela não sabia o que ela tinha e vivia uma vida miserável. Tem igreja vivendo assim. Não sabe o que tem, não sabe o poder para conquistar que tem dentro. Você ainda não utilizou nem 10% da unção que Deus tem disponível para a sua vida. Você não sabe o poder que tem. Abra a sua Bíblia. Só para você saber. Vou ler, viu? Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar. Diga assim, poder. Para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Mateus 16, do 18 ao 20 diz. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre a tua confissão edificarei a minha igreja. E digo mais, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu dei a ela a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Está sofrendo porque não sabe o que tem. Ele disse, eu te dei o poder e eu te dei a chave. Eu dei à minha igreja a chave que abre portas que ninguém fecha e que fecha portas que ninguém deve abrir. Oh, aleluia!
Cristo colocou dentro de você o poder e te deu a chave. Que chave é essa, pastora? O seu nome. É no nome dele que você expulsa demônio. Não é no seu, não é na sua força, não é na sua capacidade. É no nome dele. É no nome dele que você ora por alguém, essa pessoa é curada. É a chave, é o nome dele. E ele te deu poder, habilidade para virar a chave, para usar o nome. Minha célula não multiplica, pastora. Gira a chave. Pastora, minha família me persegue. Gira a chave. Pastora, olha, o meu trabalho me sufoca, eu não tenho tempo. Pastora, eu não consigo buscar. Pastor, o diabo está se levantando. Pastora, não sei o quê. Ei, gira a chave e fecha a porta na cara do diabo. Você tem a chave e o poder. Em algumas traduções, a palavra poder é capacidade, habilidade. Habilidade para quê? Para ver e fechar a porta. A chave é para quê? Para manter ela fechada. Ou então para ver e botar a chave no local e abrir a porta. De todas as formas, está em você. Fica de pé em nome de Jesus.